Um bom suspense não é necessariamente aquele que tem uma história muito sofisticada, mas aquele que sabe fazer as perguntas certas e, principalmente, claro, sabe dar respostas convincentes e, se possível, surpreendentes a essas perguntas no final. Normalmente, perguntas como quem fez isso, o que aconteceu de fato, onde isso aconteceu e por quê. Mais do que isso, o bom suspense sabe manter você interessado, curioso, preso à cadeira, não necessariamente pelo que está acontecendo na tela, mas por como as coisas estão acontecendo, a velocidade e também a maneira na qual as informações estão sendo apresentadas para você, e no final, mesmo que você não entenda exatamente como tudo aconteceu ao longo do filme inteiro, você também pode parar, pensar depois na história e nenhuma ponta, pelo menos a princípio, parece solta. E tudo isso que eu falei aqui é uma introdução para falar de um filme que estreou hoje na Amazon Prime Video Brasil, que é o All the Old Knives, estrelado pelo Chris Pine e pela Thandai Newton, eu acho que é assim que é o nome da atriz, mas que é um típico filme de espionagem, em que dois espiões são colocados para confrontar um ao outro, e esse é um gênero que tá cada vez mais raro no cinema, e por isso esse filme que faz tudo isso que eu falei nessa introdução, de maneira competente, é uma super indicação. Nesse filme eu vou dar spoilers, mas só no final, então fica aqui que eu vou avisar quando eu começar a falar sobre o final do filme e suas revelações. O Henry, vivido pelo Chris Pine, e a Celia, vivida pela Newton, eram amantes 8 anos atrás e também colegas de CIA, de CIA. Naquele momento, eles estavam em uma missão juntos na Áustria, quando um atentado terrorista, um sequestro a um avião acontece, e tudo indica que alguém de dentro do departamento deles, que era chefiado por Vic Wallinger, vivido pelo Lawrence Fishburne, entregou informações demais e acabaram facilitando ou possibilitando um massacre dentro de um avião que matou tripulação, que matou passageiros, que matou muita gente. E 8 anos depois, o Vic chama o Henry para investigar quem foi de dentro da CIA que entregou essas informações, e o Henry sai para reconectar com esses ex-colegas de agência, e inclusive ele vai marcar um almoço e uma tarde junta com a Celia, que é a ex-amante dele, e durante essa conversa, o filme inteiro vai se passar nesse restaurante, com flashbacks de vários momentos diferentes do passado, em que a gente vai e volta para juntar as peças. Os dois vão se confrontar, tanto em relação ao que aconteceu naquela operação, quanto também no porquê que ela fugiu no dia seguinte, mesmo os dois estando muito apaixonados um pelo outro, pelo menos aparentemente. A construção do suspense desse filme funciona não só pelo roteiro, que, como eu falei, não conta uma história muito sofisticada, muito mirabolante, mas sabe dar as pistas certas, as informações certas e, mais importante, na hora certa, para que a gente nunca se sinta 100% perdido, mas a gente também nunca se sinta 100% à vontade e conseguindo prever tudo que vai acontecer depois. Mas também a direção, a montagem, a fotografia do filme contribuem com uma criação de suspense e de tensão que funciona muito bem. Por exemplo, o filme sabe muito bem, e isso é algo raro em filmes de suspense, equilibrar momentos em que a montagem é mais acelerada, em que os planos são mais curtos, em que tem mais montagem paralela, e os momentos em que há menos cortes e muitas vezes nenhum corte. Por exemplo, tem a cena em que o Henry tá contando pra Celia sobre alguma coisa, eles estão lembrando dos agentes que trabalhavam com eles, e a gente vê o Bureau de Investigação ali da CIA, ou pelo menos os escritórios, né, onde eles trabalhavam, a sede da CIA onde eles trabalhavam, e a câmera passeia pelos corredores, os personagens certos vão passando para que ele fale sobre eles pra Celia, e a narração em off vai nos contando quem eles são, as relações que eles tinham com o Henry e com a Celia, qual era a função deles na agência, e essa é uma maneira muito fluida de apresentar vários personagens de uma vez só, e ao mesmo tempo nos mergulhar dentro daquele escritório sem a interrupção do corte. Em outros momentos, a gente tem, como eu falei, cenas paralelas, montagem paralela, mostrando 2 ou até 3 conversas simultâneas que se complementam uma com a outra, mesmo que aqueles personagens estejam em tempos diferentes, que sejam personagens diferentes e falando de assuntos diferentes, muitas vezes o que um fala é complementado, é respondido ou comentado indiretamente pelo outro na outra conversa paralela, e isso é uma maneira muito inteligente de apresentar informações, mesmo que sejam através de diálogos, sem ser de uma maneira óbvia, sem ser de uma maneira muito fácil, e isso faz com que o filme seja um filme sempre intrigante. Os personagens são personagens que têm camadas, então só o fato que é simples, mas
mas que funciona muito bem de eles terem dois motivos diferentes para estarem se encontrando, mesmo na superfície, porque abaixo dela eles têm mais motivações que a gente só vai saber no final. Só esse elemento já deixa a conversa muito mais envolvente e muito mais curiosa. A gente quer saber, a gente quer ler em cada reação, em cada piscada, em cada sorriso, em cada expressão dos dois, o que cada um tá pensando sobre o outro, quais são as intenções que um tem sobre o outro, e isso não só funciona do ponto de vista romântico, quanto também é uma base muito fundamental para qualquer filme de espionagem, em que a gente sabe que todo mundo esconde alguma coisa da gente e dos outros personagens também. O Chris Pine tá se tornando, eu sempre gostei dele, mas um ator cada vez melhor, principalmente à medida em que ele atinge a maturidade, à medida que o rosto dele começa a ficar mais marcado, com rugas, e ainda mais ele deixando a barba por fazer, e ele tem uma expressão que ele consegue exprimir dúvida, exprimir culpa, exprimir um peso que é importante pro personagem nesse filme, e eu tenho certeza que quanto mais ele envelhecer, inclusive, ele vai se tornar um character actor, né? Ele vai se tornar um ator, não só um mocinho protagonista de filmes de ação, ou mesmo de suspense como esse aqui, mas mesmo quando ele começar a viver coadjuvantes, que são character actors, né? Que cumprem papéis diferentes em filmes diferentes, ele vai ser um ator cada vez melhor. A Thandai Newton, eu acho de novo que esse é o nome dela, é assim que se pronuncia, se não for, vocês sabem de que eu tô falando. Também é uma atriz muito competente. Ela consegue compor uma personagem que é sensível, que tem sentimento mesmo, você percebe, mas são sentimentos conflituosos, mas ao mesmo tempo ela toma decisões importantes que são práticas e que revelam uma natureza da personagem que a gente não conhecia antes. Isso é muito interessante. Então o filme funciona muito bem como filme de gênero, de suspense, thriller de espionagem. Agora eu vou entrar em alguns spoilers. Lembra no começo do vídeo que eu falei que algumas das principais perguntas que um filme desse tipo tem que fazer são: quem fez isso? O que aconteceu de fato? E por que essa pessoa fez isso? Nesse filme essas perguntas são muito óbvias, que são: quem foi o informante que cedeu informações para os sequestradores terroristas? Depois a gente pergunta também o que está acontecendo de fato na cena daquele almoço entre os dois, e a gente também pergunta por que essa pessoa que a gente descobre que entregou as informações fez isso. E essas três informações são entregues na meia hora ou nos 40 minutos finais do filme de maneira gradativa. Então, de certa forma, o filme tem 3 plot twists, tem 3 reviravoltas, e isso faz com que o final, a meia hora final do filme, seja a melhor parte da experiência. A primeira reviravolta é a menos surpreendente, porque a gente descobre, e eu avisei que tinha spoilers nessa parte do vídeo, que o próprio Henry, vivido pelo Chris Pine, foi o traidor da CIA, e a gente meio que já sabia disso, ou meio que a gente sabia que um dos dois seriam o traidor, ou o Henry ou a Cillian, porque uma das maneiras mais simples de você causar uma surpresa no whodunit, no quem fez isso que a gente não sabe no começo quem fez, é você colocar essa revelação em um dos atores principais, um dos personagens, desculpa, principais, e principalmente aqueles que estão investigando o caso. Então a gente tá olhando para todos os outros, para todas as outras possibilidades, e na verdade, como num truque de mágica, a moeda estava na mão o tempo todo, e isso é o que o filme faz. É eficiente, mas não é a coisa mais surpreendente do mundo. O que é mais surpreendente são as duas outras revelações, que vão ser que, na verdade, não foi o Chris Pine, o Henry, que foi contratado de verdade para investigar os outros ex-colegas, mas na verdade aquilo é uma armadilha, e quem foi contratada mesmo foi a Cillian para tentar pegar uma confissão do Henry e matá-lo, executá-lo a mando da própria CIA, a mando do próprio Vic. O que faz todo sentido, assim como a terceira reviravolta, que é quando a gente descobre por que o Henry entregou os colegas, entregou aquelas informações e permitiu que 200 e poucas pessoas morressem naquele avião. É claro, a gente sabe o tempo todo que nem o Henry, nem a Cillian parecem pessoas ruins, e esse não é um filme simplista, maniqueísta, que vai lidar com uma pessoa boa e a outra ruim, mocinho ou vilão, e isso é muito positivo também, mas são personagens muito mais complexos, muito mais dúbios, ambíguos, e a gente entende a decisão que o Henry tomou, porque quando ele foi chantageado, ameaçado a permitir que alguém, e vocês sabem quem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas executasse ou fizesse algum mal pra Cillian, por quem ele era muito apaixonado, ele decidiu protegê-la para entregar todas aquelas pessoas, e isso é uma decisão ética muito importante, né? É muito difícil a gente falar o que a gente diria naquele momento, naquela situação, porque esse tipo de decisão, inclusive, é colocado em muitos testes éticos, né? Se você pudesse ter a possibilidade de decidir matar ou fazer com que alguém matasse, ou permitir que alguém
alguém matasse mais de 200 pessoas que você nunca viu na vida, ou uma pessoa apenas ia morrer, mas essa pessoa é alguém por quem você tem muito sentimento, quem você decidiria sacrificar? Essa é uma decisão que não tem resposta, que é óbvio que é uma sinuca de bico, e ele tomou uma decisão, e é claro que ele conviveu o resto da vida dele até hoje com essa culpa, assim como a Cillia provavelmente vai conviver também com a culpa pelo que ela fez agora, e isso já dá pra ver na hora na interpretação da atriz. Então super recomendo o filme, ele se chama, mais uma vez, All the Old Knives, está disponível na Amazon Prime, e vem aqui dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nesse vídeo. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, participar, se você quiser, do meu grupo exclusivo no Telegram e me seguir no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!